Hoje eu vim te contar uma história. Uma história que eu tô lendo no livro do Morgan Housel, O Mesmo de Sempre. E hoje eu vim te contar uma história de um capítulo que se chama Minúsculo e Magnífico. Inclusive, esse livro é incrível. Esse livro é muito bom. Tenho aprendido muitas coisas que normalmente eu não teria aprendido se eu não tivesse começado a ler. E nesse livro do Morgan, ele tem diversos capítulos, mas no capítulo em específico, Minúsculo e Magnífico, ele conta a história de um investidor. Sabe aqueles investidores que durante um curto período de tempo alcançam tudo? Não é sobre essa história. Esse daqui, ele nunca foi o melhor do ano. Ele nunca ganhou nenhum prêmio de investidor do ano. Nunca foi capa de revista de investimentos. Ele nunca foi chamado de gênio pelo que ele fez. Não. Ele nunca foi chamado de gênio pelo que ele fez, pelo que ele começou. Mas depois de 14 anos fazendo a mesma coisa, hoje ele está entre os top 4% melhores investidores do mundo. E se ele continuar assim pelos próximos anos, pelo que o Morgan conta no livro, ele vai chegar no top 1% da geração dele. Cara, é muito louco parar pra pensar que fazer a mesma coisa durante um longo período de tempo nos leva a lugares que normalmente a gente não chegaria com um curto período. E sabe como que ele conseguiu isso? Sendo mediano? Bom, na verdade não. Ele foi algo que eu vejo que é muito mais poderoso do que ser mediano, que é sendo uma pessoa consistente. Inclusive, esse é um conceito que o Pedro Sobral ele fala bastante, que para que você saia da média, você precisa ser um mediano com consistência. Mesmo que você faça o mesmo todos os dias, por um curto período de tempo no dia, mas que isso somado com o longo do tempo vai se somar. O nome desse investidor é Howard Marks. E ele entendeu uma coisa que a maioria das pessoas não entende. É que as pessoas costumam fazer as perguntas erradas. A gente costuma se perguntar, por exemplo, qual que é o melhor retorno que eu posso ter agora? Ou como que eu posso aprender isso aqui agora? Como que eu posso desenvolver o meu negócio agora? A pergunta que eu acredito e que o Morgan insiste, não diretamente, mas ele, como eu posso dizer, ele incumbe a gente de tentar fazer a pergunta certa. Tipo, qual que é o melhor retorno que eu consigo sustentar pelo maior período de tempo possível? Porque se a gente for olhar pela matemática, a gente tem duas opções. Por exemplo, a gente tem um ano excepcional. A gente, digamos, cresce 50% exponencialmente. Mas depois oscila, por exemplo, de 10, 50%. Aí a gente cresce mais 10. Aí cai 5, cai 15, menos 18. Pô, isso gera inconsistência, isso gera imprevisibilidade. Agora, digamos que a gente tem uma outra opção, a opção B. A gente tem 14 anos sustentáveis, com 12% todos os anos. A gente nunca foi o melhor do ano, porque os outros tiveram com certeza resultados muito melhores. Mas a gente nunca parou. A gente foi sempre consistente. Depois de 14 anos, quem que você acha que ganhou? Quem que você pensa que teve mais resultado? Olha, não preciso nem dizer, mas a opção B é disparadamente a melhor. Porque genialidade pontual não se compõe, mas consistência é composição. Inclusive, cara, você já parou pra pensar o que é composição? A composição, eu acredito que é uma das forças mais poderosas do nosso universo. Porque se você parar pra pensar comigo, um livro, a gente pegando aqui o exemplo da minha meditação, o livro é uma composição de diversas folhas. Agora uma casa onde eu tô aqui agora é uma composição de tijolos. Uma janela é uma composição de ferro e vidro. Agora se você for olhar pro seu corpo, pô, isso é uma composição de células, de água, de um monte de coisa. O seu conhecimento é a composição de páginas que você leu, de aulas assistidas, de erros aprendidos e de acertos acertados. A composição, ela tá em todo lugar, durante todo o tempo, durante tudo que existe. Eu sou uma composição. Você também é uma composição. Tudo que passa pela nossa vida é a composição de alguma coisa maior. Tudo que a gente vai construir na vida também é composição. E olha, eu não vou dizer que também tudo depende unicamente de você ou de mim, porque existem influências externas. E ignorar isso seria burrice de certa forma. Seria ignorância por conta da minha parte. Mas a parte que eu controlo, estoicismo praticamente, é a consistência, fazer aquele mesmo de sempre todos os dias. E não é uma tarefa muito fácil.
Mas as pequenas melhorias sustentáveis, elas acumuladas por tempo suficiente, criam resultados que não parecem impossíveis. Na verdade, não. Mas se a gente for olhar parando para pensar, pequenas melhorias sustentáveis acumuladas por tempo suficiente criam resultados que parecem impossíveis, mas que não são impossíveis, são inevitáveis. Mas tem um detalhe também, é só para quem não para, porque se a gente for consistente por um ano, já é muita coisa. Mas se a gente for consistente durante 14 anos, como foi o Howard, a gente pegando o bom exemplo dele, a gente pode sim chegar no top 1 melhor da nossa geração. Porque a maioria das pessoas desiste com um curto período de tempo. Então, se você tá desesperado porque não viralizou esse mês, não foi o melhor do seu nicho nesse ano, não teve o resultado absurdo que você esperava, digamos, relaxa. Mas também não relaxa demais, porque você precisa fazer a sua parte. Você ainda tem uma série de fatores que você precisa fazer. Independente do resultado, você precisa fazer sua parte. Porque esse resultado que a gente vai ter no futuro, ele é a composição de tudo que a gente fez em antes. E esse resultado, ele melhora com o tempo. Então, eu acredito que a pergunta que a gente deve fazer não é: eu fui o melhor hoje? Fui excepcional hoje? Mas sim, pô, consigo manter isso por um longo período de tempo? Consigo desenvolver isso aqui? Consigo desenrolar? Consigo manter isso por anos? Consigo manter isso por vários meses acumulado? Porque, de certa forma, se você conseguir, se eu conseguir, inclusive, eu olho pelos vídeos. A gente não precisa ser o melhor desse ano. Você e eu, a gente pode ser o melhor da nossa geração. Não por ser gênio, mas por não ter parado. E isso, de não parar, qualquer pessoa pode fazer. Inclusive eu. Inclusive você também. É só não parar. Cara, e é muito louco parar pra pensar nisso, né? É só não parar. Chega até a ser irônico. Mas é só não parar. É muito doido parar pra pensar nisso. Tamo junto. Tem que aprender a fazer vídeo melhor por aqui, mas eu vou começar. Por tempo suficiente.